Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Saqueto, sou economista. Eu fiz economia na PUC de São Paulo. Eu sou mestre em economia política também pela PUC de São Paulo. Começando pela minha trajetória, e até acho que isso explica um pouco, talvez ajude vocês que ainda estão em dúvida sobre se escolher o curso de economia, por exemplo. Eu sempre estudei escola pública. Fiz o ensino fundamental numa escola municipal, depois fiz o ensino médio também numa escola, dessa vez numa escola estadual, na verdade. E foi durante o meu ensino médio que eu mudei de curso e fui para economia. Bom, até a metade mais ou menos do meu ensino médio, ali entre 2007 e 2008, eu estava decidido a fazer história. Sempre gostei de história, ia bem na matéria, gostava de ler sobre história e tal. Eu falava que queria fazer história, mas eu também me interessava por política, gostava de geografia e até de matemática. Quase um crime confessar isso, né? Você é de humanas ou você é de exatas, ou você é de biológicas, enfim, as coisas é difícil você gostar de duas coisas diferentes desse jeito, mas enfim, eu gostava um pouco de matemática também, mas falava que queria fazer história. Até que lá para 2008 veio uma crise, e não era uma crise existencial, era uma crise econômica. Muitos de vocês que estão me vendo hoje deviam ser bem jovens nessa época, mas imagino que vocês devam ter ouvido falar sobre a crise de 2008, a crise do subprime de 2008. Foi uma crise que começou nos Estados Unidos, se espalhou pelo resto do mundo, e uma coisa que me inquietava um pouco é de como um banco nos Estados Unidos, ali em Nova York, que está bem longe daqui, interfere e deixa o meu vizinho desempregado, assim. Não consegui entender direito qual que era a relação de causa e efeito disso, né? E, assim, por essas e por outras questões, a economia era uma coisa que já me chamava um pouco de atenção, apesar de eu estar decidido a fazer história, e também porque era o assunto do momento, né? Nós os millennials, que nascemos ali, eu nasci em 91, mas no começo dos anos 90, essa era a nossa primeira crise, o grande crise, né? Teve uma crise nos anos 90 também no final, mas dessa dimensão a gente não tinha visto ainda. E só se falava disso, né? Na imprensa e etc. E era um assunto que me interessava. E aí minha escola, onde eu estudava no ensino médio, eles organizaram um evento com um economista para falar sobre a crise econômica. Eu assisti, achei o evento muito interessante. Depois do evento conversei com a pessoa que deu a palestra para entender como que era o curso e tal, porque eu achei bem legal. E estava ali já para decidir, né? Na época eu acho que a gente escolhia antes dos cursos, hoje em dia no SISU e no ProUni você pode escolher depois, né? Na época acho que você escolhia antes ainda. Eu lembro que para a maioria dos vestibulares eu coloquei já economia, isso em 2008, e no ProUni também eu escolhi economia, e aí eu consegui uma bolsa do ProUni de 100% lá no Mackenzie, isso em 2009. Bom, aí a gente passou da crise econômica e foi um pouco para a crise existencial, porque o curso de economia do Mackenzie, ele era diferente daquilo que eu tinha visto ali antes, e era diferente do que eu tinha conversado com a pessoa que deu a palestra e me falou do curso. Foi aí que eu percebi que o curso de economia, ele tem algumas particularidades. Dependendo do lugar que você faz, ele é diferente, assim, tem uma proposta diferente e tal. Eu percebi isso de um jeito ruim, né? Porque não era exatamente o que eu me identificava. Eu espero ajudar para que vocês não cometam o mesmo erro. E quando eu digo que eu percebi isso de um jeito ruim, não quer dizer que o curso de economia do Mackenzie ou de qualquer outro lugar é ruim. Quer dizer que eu não era o viés que eu me identificava, não era aquele curso que eu queria fazer e tal. O curso de economia, em geral, ele tem 3 pilares. Tem a história econômica, que talvez seja a parte que eu mais me identifico, e o viés que eu mais gosto da economia. Tem a parte de teoria econômica, que história econômica acho que não precisa explicar muito, né? É autoexplicativo. É você estudar a sociedade, as civilizações e tal, a partir da economia, ou seja, a partir do modo de produção, da organização socioeconômica, etc.
O segundo ponto é a parte de teoria econômica, que é explicar para que serve o dinheiro, o que incentiva uma sociedade a ter mais emprego ou a ter menos emprego, o que explica a inflação e etc. E o terceiro é a parte matemática, é um instrumental matemático, que vai desde a estatística até a parte de econometria e etc. Que é você calcular o próprio PIB, por exemplo, é uma conta, ou você fazer projeções, né? Quanto que uma economia vai crescer daqui 2 anos, ou para uma empresa, por exemplo, quanto que fazer um planejamento de uma empresa, e aí você precisa usar a matemática. E esses são os 3 pilares da economia. Acontece que, dependendo do curso de onde você faz economia, um desses pilares tem mais peso. No caso do Mackenzie, o pilar que tinha mais peso era o da matemática. Que, assim, eu já falo de antemão, se você pensa em fazer economia, e eu acho que ter dificuldade não é um empecilho, porque eu tenho dificuldade com matemática, não é assim, algumas coisas na matemática para mim não são as mais óbvias, mas eu gosto. Mas se você não gosta, eu não quero ver isso na minha frente, de um pouco de matemática e, enfim, de ler, de entender a teoria econômica, de história econômica ou vice-versa, se você não gosta, tem repulsa a um desses 3, aí a economia não é uma boa para você. Mas você pode gostar um pouco, como era o meu caso, de matemática e muito mais das outras coisas, e você pode procurar um curso que priorize e que dê mais peso para essas coisas. Foi o que eu fiz. Eu entrei lá no Mackenzie e é engraçado a gente olhar para isso hoje, porque faz muito tempo, mas na época eu achava que era a decisão da minha vida, assim, lá em 2008 eu ia colocar o curso de economia no Mackenzie e ia ser aquilo. E aí já em 2009, quando eu fiz o curso, eu vi que não era aquilo, eu fiz o Enem de novo e fui para a PUC, porque, enfim, depois de pesquisar e conversar com as pessoas, me falaram que era um curso melhor para o meu viés, para aquilo que eu gostava de estudar, né? Quer dizer, mais uma vez, não quer dizer que o curso do Mackenzie era ruim, quer dizer que ele era diferente daquilo que eu esperava. E aí eu comecei a fazer economia na PUC. O curso de economia em si, ele tem esses 3 pilares e ele tem várias vertentes. E algumas delas você não vai correr, vai ter em qualquer curso de economia. Tem a parte macroeconômica, que é o estudo da economia num sentido mais amplo. Você estuda a economia de um país, ou a economia mundial, ou o impacto de uma política econômica de grande porte. Então, imagino que vocês devam ter visto já no jornal a decisão do Conselho Monetário, do Copom, sobre a taxa básica de juros. Isso é parte da política monetária macroeconômica. É um jeito, e aí a gente pode discutir se é o melhor, se é o mais eficiente e tal, mas é um jeito, uma tentativa de controlar a inflação, por exemplo, de não deixar que os preços de uma economia disparem. Quando se discute um plano econômico que vai estimular o emprego, por exemplo, isso faz parte também da política macroeconômica, quanto que o governo, o Ministério da Economia ou do Trabalho e tal vai gastar, qual que é o impacto disso, e aí dá pra gente calcular isso de um jeito ou de outro, daí a importância da matemática junto com a teoria econômica, mas qual que é o impacto disso no crescimento do emprego. Eu gastar R$1 para abrir uma estrada, ou eu gastar R$1 para, sei lá, fazer uma ponte, qual que é o melhor para a economia, quando que eu gasto e tal. Essa é uma das vertentes da economia, que é a macroeconomia. Tem a microeconomia também, que o nome é meio intuitivo, mas não quer dizer que ela é menor, mas quer dizer que ela estuda a economia num sentido mais restrito. É uma relação entre o consumidor e a empresa, por exemplo. Então é a parte que vai estudar o planejamento de quanto que uma empresa tem que produzir para ela conseguir lucrar ao máximo. Enfim, tem a parte de finanças pessoais. Imagino que vocês devam conhecer algum TikToker ou YouTuber que dê dicas de finanças pessoais. Essa é uma parte também da economia. E assim, é um universo muito amplo, já no curso. Essas coisas que eu citei agora, a gente vê em matérias, assim, tem a parte que a gente tem, eu tive na PUC, mas isso varia um pouco, né? Não é exatamente todo lugar que vai ter 3 macroeconomias, 3 matérias de macroeconomia, 3 de microeconomia, 3 economias políticas, enfim. Isso varia um pouco, mas passa por isso. Não tem como você passar pela faculdade de economia sem ver um pouco disso, né?
Tem a parte mais estatística, como eu falei, tem alguns cursos, o da PUC eu pelo menos não tive tanto contato, mas tem a parte mais de economia comportamental, que é estudar o comportamento do consumidor, etc. Enfim, é um curso que abre várias portas, assim, eu me empolgo bastante falando de economia, porque eu acho que é uma ciência bem legal de se estudar e de entender. Você pode, por exemplo, acho que um assunto que a gente tem que discutir, porque, enfim, a gente está passando por uma pandemia, é a economia da saúde, por exemplo. Muito se discutiu há um pouco tempo atrás sobre a ideia do porquê que o Brasil não é um produtor de medicamento e não é autossuficiente nisso. E a importância de você estimular e ter uma indústria nacional de medicamentos. Eu acho que a pandemia mostrou um pouco disso, né? A gente, agora que vai começar a ter vacina, por exemplo, mas por que a gente não tem uma indústria nacional que consiga produzir o IFA das vacinas contra o coronavírus, por exemplo? Isso faz parte de uma discussão de política econômica, do porquê que a gente abriu mão disso, inclusive. Então, acho que assim, a ciência econômica ela é muito ampla e ela tem vários caminhos para se estudar. Eu mesmo, na minha trajetória acadêmico-profissional, porque eu acho que o curso de economia, isso é bem legal ressaltar também, ele é um curso que, geralmente, eu acho que são poucos os cursos de economia que são integrais, ou que tem aula, sei lá, no meio da tarde. O da PUC, por exemplo, eu fiz economia à noite lá, então eu fiz estágio durante todo o tempo que eu fiz a faculdade. E para quem está pensando em seguir para o mercado, não quer seguir a carreira acadêmica, ser professor, dar aula de economia, quem pensa isso, o que eu recomendo é que foque bastante na parte de pesquisa. A faculdade, a PUC dava isso, mas imagino que quase todas as faculdades têm a possibilidade de fazer iniciação científica e vale muito a pena. Acho que é bem importante a iniciação científica. O estágio é uma coisa bem importante para quem quer seguir para a iniciativa privada, porque os grandes bancos, uma corretora, o mercado financeiro, é muito difícil contratar um economista formado assim do nada. Você entra como estagiário, você tem uma chance maior de ser efetivado, depois procurar outras coisas. Mas aí, para começar, o que eu recomendo é que vocês procurem estágio, né? E já na parte que vocês se identificam um pouco mais. Eu não fiz exatamente isso na minha graduação, eu fiz estágio no Procon, num projeto bem interessante do Procon, foi um projeto piloto que eu nem sei se foi tão para frente assim, mas era mais sobre finanças pessoais. O Procon ele fez uma parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo para tratar pessoas que estavam super endividadas. Então, você deve em 10 cartões de crédito diferentes, sua renda está quase toda comprometida com dívida e tal. Você ia lá, procurava o Procon. A gente, que eu digo, quem trabalhava nesse projeto, a gente dava um curso de educação financeira, fazia estudos das dívidas da pessoa e convidava os credores, né, geralmente banco e tal, as pessoas, as empresas que aquela pessoa devia, para tentar negociar essa dívida de um jeito que fosse pagável, porque tinha gente que tinha várias dívidas e tal, e às vezes a pessoa não tinha nem esse conhecimento de saber renegociar, de entender o que eram os juros, o que ela deveria pagar de fato, o que o banco ou a instituição estava cobrando a mais, estava fazendo isso de um jeito abusivo e tal. Essa foi uma experiência bem legal, que, assim, eu não me imagino, na verdade, trabalhando com finanças pessoais, mas foi uma experiência legal e com uma visão mais social, assim, do curso de economia, o que eu acho que é bem legal. E depois disso eu fui para uma agência de fomento, que é um banco, mas vocês já devem ter ouvido falar do BNDES. É um banco tipo BNDES, só que estadual, chama Desenvolve SP. E basicamente era um lugar que emprestava dinheiro para a indústria, para a prefeitura e tal, que era um jeito de estimular as economias locais. E foi uma experiência bem legal, assim, eu gostei bastante. Eu também fiz iniciação científica, porque eu ainda tinha essa dúvida de seguir na carreira acadêmica ou de ir para iniciativa privada. É uma iniciação científica que não teve muito a ver com o curso de economia, mas como eu disse, é uma coisa muito ampla. Eu pesquisei sobre a ditadura militar na PUC, era uma iniciação científica que fazia parte da Comissão da Verdade da PUC, vocês devem ter ouvido falar sobre a Comissão da Verdade, foi bem legal também. E depois eu saí da graduação e decidi fazer um mestrado em economia. Para a economia tem uma prova específica que chama ANPEC, quando você quer
sair da graduação e fazer o mestrado, eu fiz essa prova e um dos lugares que eu escolhi foi a PUC mesmo, e eu consegui uma bolsa lá para estudar, e aí você não paga o mestrado, porque a PUC o mestrado é pago, e tem direito a uma bolsa também, só que aí você não pode trabalhar. Eu fiz durante 2 anos o mestrado, e depois disso eu comecei a trabalhar numa consultoria econômica, bem focada na parte de infraestrutura, principalmente saneamento. Onde eu trabalho hoje, o que a gente faz basicamente é dar consultoria para empresas de infraestrutura e para empresas de saneamento. Então, por exemplo, a Sabesp aqui em São Paulo, ou, enfim, qualquer outra empresa de saneamento que queira fazer, por exemplo, uma revisão tarifária. Tem um contrato lá que você precisa corrigir há não sei quantos anos, ou compensar os investimentos que a empresa fez. E aí, geralmente, é uma consultoria econômica que faz os cálculos, que justifica se é válido, se é viável aquele aumento ou não. Lá na consultoria, a gente também trabalha com parecer econômico em perícia judicial, por exemplo. Uma coisa que está acontecendo muito agora, que eu imagino que é bem comum acontecer em crises, vocês devem ter visto no jornal, eu imagino, que o Brasil tem 2 indicadores de inflação. Tem o IPCA, que é calculado pelo IBGE, e o IGPM, que é calculado pela GV, pela Fundação Getúlio Vargas. Um desses índices, que é o índice oficial, que é o IPCA, ele está relativamente sob controle, deve estar uns 5, 6%, que é próximo da meta que o próprio governo estabelece. Por outro lado, o IGPM disparou, deve estar nos 40%. O problema é que o IGPM é o contrato que, por exemplo, reajusta o aluguel. Então, teoricamente, se você mora de aluguel, por exemplo, o contrato do seu aluguel provavelmente está pelo IGPM, está um reajuste anual de 40%. Se você paga R$1.000 de aluguel, é um reajuste de R$400, então você vai pagar R$1.400. E a gente lá na consultoria tem trabalhado em vários processos da empresa que aluga um galpão, uma loja, etc. E ela quer argumentos econômicos para renegociar esse aluguel. Aí, no caso, tem o dono dizendo que não, que tem que ser pelo IGPM mesmo, tem que ser esses 40%, e outras vezes é o cliente, o que aluga, que procura a gente para falar, não, é uma crise excepcional e tal, e aí você precisa provar isso do ponto de vista econômico, para eu mostrar para um juiz que não dá para aumentar em 40% o aluguel, por exemplo. Isso assim, a gente faz mais coisas, mas eu estou tentando resumir um pouco do que o trabalho do economista. E aí, eu gosto muito dessa parte de macro, desse trabalho em consultoria econômica, mas tem, por exemplo, a possibilidade de você trabalhar numa corretora de fundo de investimentos, tal, bolsa de valores, ação, essa parte não é o que eu acho mais legal, mas é uma possibilidade, também a mesma dica. Você vai entrar na faculdade de economia e quer ir para o mercado financeiro, procura um estágio no mercado financeiro, porque isso é bem importante. Outra coisa que é bem cobrada no mercado de trabalho de um economista é o inglês. Infelizmente, a realidade da educação brasileira não permite, né, que a gente tenha um curso, a gente aprenda um outro idioma na escola e tal, mas na faculdade eu acho que deve ter, hoje em dia mais do que na minha época até, várias possibilidades de intercâmbio, etc., com bolsa. Então é uma outra dica, vale muito a pena fazer um intercâmbio. E eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui passar por todos os assuntos e abordar todos os temas. Eu me empolgo falando de economia, porque é o que eu gosto de fazer e tal. Mas eu continuo disponível. Talvez pode me procurar na internet, no Facebook, ou mesmo com algum responsável pelo cursinho também. Se quiser conversar um pouco mais, tirar alguma dúvida específica sobre o curso de economia ou sobre a profissão do economista. E é isso, gente. Muito obrigado e até mais.